paz seja convosco, aqui é o pastor Boaventura. Estamos aqui no segundo episódio do podcast do Boa. E esta semana para tratar de um assunto muito especial, para tratar da conscientização do autismo. E convidei uma pessoa muito especial, que é o professor Cid Clay. Eu me chamo Cid Clay Barbalho, tá? Eu sou especialista em autismo, pesquisador, mestre em educação especial, neurocientista. Mas o que é mais importante é que eu sou um homem apaixonado, né, pela área, pela missão que eu tenho, que é propagar, ensinar, preparar, capacitar pessoas para entender, né, da pessoa com espectro do autismo. E eu já estou dentro desse ramo, né? Eu já me encontro há 28 anos. Bastante tempo, né? E há 21 que eu estou dando aula, né? E eu preparei, professor, algumas perguntas para o senhor. Nós estamos no mês de abril, que é o mês azul, né, onde a gente fala muito sobre a conscientização do autismo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a definição específica de autismo? Então, para compreender mais, tá? Assim de uma forma mais clara, o nome já se fala, né, que é um transtorno do espectro autista. Então, é um transtorno no neurodesenvolvimento, né, do indivíduo, da pessoa com autismo, e é mais ou menos assim para vocês entenderem, tá? Que um autista, assim, ele não é igual ao outro, por isso que se chama espectro. Então, cada autista, ele é diferente um do outro. Então, cada um tem um sintoma diferente? Não é sintoma, traços. Traços. Pode até ter sintomas também diferentes, mas é mais para traços, né? Ou seja, inclusive é muito difícil, né, trabalhar, tratar, né, da pessoa com autismo, porque se fosse uma forma, assim, numa regra clara, que fosse de um para todos, seria ótimo. Mas, exemplo, se tem 1000 autistas, os 1000 tem que ser tratados de forma individualizada, cada um deles. Então é diferente. Interessante isso. Mais para frente eu vou perguntar um pouquinho sobre isso que eu anotei aqui. Mas o senhor falou muito bem da definição do autismo, mas qual é a causa do autismo? Então, a causa do autismo, na verdade, não existe causa, porque o autismo ele é de forma genética hereditária, e só agora com o novo manual, né, que nós trabalhamos com o manual DSM-5-TR e o CID-11, esses dois manuais, nesse ano passado, agora 2023, ele veio, né, dizendo que a causa do autismo era genético, 99,7%. Então, durante mais de 2 décadas que o defende, e só agora que veio a confirmação daquilo que a gente já trabalhava antes. Então o senhor falou para mim que é genético. Então, provavelmente um pai ou uma mãe que tenha, né, um sintoma do autismo, né, ele vai ter filhos com autismo? Na verdade, é genética hereditária, ou seja, é genética direta. Se nascer uma criança autista na família, ou o pai ou a mãe é autista e não tem como correr disso. Não tem como correr. Isso. Aí o avô também a avó, a bisavó, tataravô, ou seja, o espectro fica em toda a família. Fica em toda a família. Mas existe cura para o autismo? O que o senhor pode me falar? Então, na verdade, o autismo não existe cura porque não é uma doença. Tá? Se fosse uma doença, aí teria cura. Eu faço biomedicina, né? Eu estou lutando pela parte da genética e nós lutamos para encontrar, tá, como rastrear através do DNA o autismo, mas até agora ninguém conseguiu. O mundo todo luta para isso, mas hoje ninguém conseguiu. Então, nós observamos o autismo pelo comportamento ainda. Então, nós rastreamos com teste, fazemos testes, e o teste é feito. Agora, assim, tem algo que é muito interessante. Tem mamães que recebem laudo de um filho autista e ela tem mais 3 filhos, mas os médicos não encontram o espectro neles. Interessante. Mas aí quando cai em nossas mãos, aí a gente encontra o espectro. Porque vocês já estão preparados, né? Então vocês conseguem identificar esse aspecto
nessas outras crianças. Mas, pelo que eu estou vendo, então, né, tem sido feito muitos investimentos para tentar descobrir sobre o autismo ou não? O que você... Existe uma pesquisa há mais de 100 anos, né? O país que mais investe é os Estados Unidos em autismo. Tem outros países da Europa, agora o pessoal da Ásia também está muito interessado nesse assunto. E o Brasil é pouco investimento, né, nas pesquisas. Mas eu, como pré-candidato a vereador por Nova Iguaçu, eu pretendo levantar bastante essa causa dentro do nosso município, até porque, como pastor, eu vejo isso hoje dentro das igrejas, eu vejo isso bastante, né, chegando pessoas, né, com autismo dentro da igreja, e a gente vê muitas igrejas, como a minha mesmo, eu tenho observado que pessoas sem preparos para cuidar, né, dessas outras pessoas. Então eu pretendo investir muito, levantar essa bandeira, vou precisar muito da sua ajuda, das suas orientações, para a gente trazer isso para dentro do município de Nova Iguaçu, porque hoje, dentro de uma realidade, quase todas as famílias, né, têm um autismo, né, que eu tenho percebido, né. Eu vou falar algo agora que o senhor acha interessante, tá? O único país que conseguiu fazer um censo é o CDC americano, né, que antes, lá para ano 2013, 2014, 2015, 2016, em cada 38 crianças nascia um autista. Aí agora, mais recente, saiu que o CDC botou que em cada 34 crianças, uma nasce autista. No Brasil, né, foi feita uma lei federal para que o censo do IBGE viesse fazer a pesquisa. Mas o que acontece? Tem muitas mamães que sabem que o filho tem, nem tem diagnóstico. Então, fica até difícil a mãe responder isso para uma pessoa como essa. Mas eu vou tirar minha experiência por Nova Iguaçu, tá? De 20 e poucos anos trabalhando em Nova Iguaçu com autismo. Para mim, tá, nas escolas para onde eu vou, eu faço muita escola, em cada 10 crianças, uma é autista. Então, isso quer dizer, é o resultado do crescimento que nós temos visto aí nos últimos anos, o crescimento do autismo, né? É porque está sendo diagnosticado assim mais frequente hoje, é isso? Vamos lá. O crescimento maior, ele aconteceu agora há pouco, devido ao novo manual, que ele sofreu uma atualização, né, o DSM-5, passou a ser DSM-5-TR, e nessa nova atualização, o que aconteceu? Outras síndromes e transtornos que caminhava próximo ao autismo, tá? Ele passou, com o novo manual, a fazer parte do autismo. Exemplo, a síndrome de Asperger, né? Ela foi uma que ela caminhava, era um tipo de autismo, mas como se fosse assim um primo. Aí com a nova atualização, tá? Ela passou a ser o autismo leve, que são pessoas com espectro de alta habilidade. Ou seja, hoje já não se pode mais falar síndrome de Asperger. Hoje é autismo leve. É autismo leve. E me fala um pouquinho, professor, como é o tratamento, né, para o autismo? Como a gente pode, né, esclarecer um pouco para esse público que está nos ouvindo, né, nesse mês de abril, que nós estamos no mês azul da conscientização do autismo? Como a gente pode esclarecer esse tratamento? Então, o tratamento, quando ainda é criança, bebê, tá? Até uma fase assim, vamos botar aí de 5, 6 anos, a gente pode trabalhar até com uma ciência chamada Denver. E logo em seguida a gente pode trabalhar com uma outra ciência que se chama ABA, tá? Que é uma aplicação ABA. Hoje é uma ciência, hoje tem até pós-graduações em ABA, que é o que eu defendo para tratar, tá, de pessoas com espectro autismo, tá? O ABA, ele é tão eficaz que os Estados Unidos todo usa o ABA, grande parte da Europa usa a ABA e vários países do mundo. Eu acredito que hoje em torno assim, de quase 160 países usa a técnica, a ciência chamada ABA, que para mim é o mais eficaz,
tá? É uma ciência naturalista que é o mais eficaz para trazer um tratamento para o autismo. Claro que não é só aba, é um conjunto completo. Tá? Uma pessoa com autismo precisa de uma fonoaudióloga, precisa de várias terapias, precisa de vários profissionais, tá? Psicomotrista também, porque eu também sou psicomotrista, precisa de psicólogo, precisa... Então, quando nós identificamos isso como pai, como mãe, né, o autismo no nosso convívio, esses são os profissionais que nós devemos procurar? O que você diz? Então, os profissionais, né? Assim, um dos primeiros a ser procurado, ele deve ser o pediatra, o neuro, tá? Que é o neurologista, e também, tá? A professora, os especialistas, tá? Porque é um conjunto de multidisciplinar para ser ouvido, para poder dar um laudo. Claro que o manual ele diz o seguinte, tá? Que o único que pode laudar um autista, uma pessoa com espectro autismo, é um médico. E não fala qual a especialidade dele. Fala, então, por exemplo, um pediatra, né, ele estudou, fez a faculdade, mas ele não pode, então, dar um laudo. Não, ele pode dar um laudo. Qualquer médico pode laudar, segundo o manual. E ele que é responsável para dar um laudo. Nós temos, assim, uma expectativa, uma estimativa, no caso, bem melhor falar assim, de quantos autismos hoje a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro? Uma estimativa assim aproximada? Então, na verdade, nós não temos nada, nenhuma pesquisa. Existe até, assim, muitas pessoas que falam, mas na verdade não existe. Tá? Porque a gente precisava de um censo bem feito. Infelizmente, não temos ainda um número concreto. Tá? Mas, como eu falei, só em Nova Iguaçu eu encontrei nas escolas, em cada 10 crianças, um autista. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com o podcast do Boa. Dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, na praça em frente à Prefeitura de Nova Iguaçu, a marcha Aviva para Jesus. Vem conosco. É isso aí, galera. Nós voltamos agora para o segundo bloco do podcast do Boa. E esse mês de abril, nós estamos no mês azul da conscientização do autismo. Estou aqui de novo com o pastor Sid Clay, né, o meu entrevistado nessa semana. E, pastor, professor, né, o senhor tem várias funções. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O autista pode trabalhar? Na verdade, o autista de nível de suporte 1, 2, ele podem trabalhar. O nível de suporte 3, ele tem dificuldade para o trabalho. Só que, o que acontece? Assim, eu vou explicar, né, sobre esse nível. O que é nível 1 isso? Então, antigamente, tá, antes da atualização, tá, se falava em graus. Tá? Hoje não se pode mais falar em graus. Grau leve, moderado e severo. Hoje já não se pode mais falar sobre isso. Existe até alguns especialistas médicos que falam, mas hoje está proibido. Tá? Hoje se chamam nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Existem casos que nível de suporte 1 ele não consegue trabalhar. Tá? Porque não significa que ele é nível de suporte 1, ele tenha algo leve na vida dele, não é leve. Exemplo, existe nível de suporte 1 que ele não consegue trabalhar num ambiente com pessoas. E é isso aí, se ele não consegue trabalhar num ambiente com pessoas, vai ter que ter um ambiente preparado para ele. Isso, é por isso que muitos deles trabalham, tá, em informática, como TI, né, com tecnologia e informação, outros trabalham em casa. Tá? Olha, me chama muita atenção, até o dia que o senhor esteve lá fazendo uma palestra lá na nossa igreja, eu vi algumas pessoas perguntando, o autista, ele é muito inteligente, né? Nós temos nível de suporte 1 e 2, que ele tem hiperfoco. Tá? Então o hiperfoco dele, exemplo, se ele for músico, ele vai ser o melhor músico naquela área.
Se ele for pastor, ele vai ser o melhor pastor naquela área. Se ele for um médico, ele vai ser o melhor médico. Não significa que ele é super inteligente. Agora, os que têm a síndrome de Asperger, que é de alta habilidade, tá? Aí a gente vê na Bíblia, né? Homens que tinham alta habilidade, que era os 4 homens, né? Que era Daniel, né? Que é muito conhecido, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, esses homens eram de alta habilidade. Então, homens de alta habilidade, eles na época eram separados. E hoje, quem separa esses homens geralmente são empresas de jogos, NASA, essas grandes empresas que contrata as pessoas com alta habilidade. Os que têm alta habilidade, como o Elon Musk, Bill Gates, esses homens, eles são autistas de alta habilidade. Então nós temos médico, autista, temos bastante. Coronéis, exército, PM, desembargadores, desembargador. Quando vocês veem um médico que não foca o olhar, ou então um médico que não coloca a mão sobre a pessoa, tá? Na hora que vai pegar o estetoscópio, só encosta com os dedos no estetoscópio, mas não toca na pessoa. Então, esses aí são excelentes médicos, mas eles não gostam muito de contatos humanos. Não são todos, mas uma grande parte deles tem esse comportamento. Mas, professor, como é feito o diagnóstico, né, do autista e por quem? Né? O senhor falou até que tem que ser pelo médico, né? Pelo médico. Aí eles frisam 3 coisas, tá? E tem umas delas que são muito ligadas. Que o indivíduo ele tem que ter prejuízo na comunicação, tá? Na socialização, tem interesses restritos e, junto com esses interesses, a estereotipia. O que é estereotipia? Tá? Que são aqueles movimentos que eles fazem com as mãos, ou com o corpo, ou com as pernas, tá? O tempo todo. Mas isso acontece por quê? Porque a pessoa com espectro autista, ela não é igual a uma pessoa comum. Uma pessoa comum, quando está irritada, quando está com a panela de pressão já, né, assim, com o seu nível de pressão muito forte, a pessoa explode e joga para fora. O autista não, ele já joga para o corpo, tá? Que não é de forma voluntária, isso é involuntário, de movimentos, que tem mamães que pedem para parar, professores que pedem para parar. Mas vocês que estão nos ouvindo, nunca parem uma pessoa autista com seus movimentos estereotipados. Por quê? Porque isso serve para a autorregulação deles. Ou seja, para eles ficar mais tranquilo, eles fazem esses movimentos. Ou quando tem algo irritando ali muito eles, né, exemplo, se eles têm hipersensibilidade auditiva e tem ali um som que está incomodando eles vão entrar com os movimentos estereotipados. Ou seja, para a autorregulação. Se isso não acontecer, eles não suportam. Então, é uma autorregulação. Ou seja, essa tríade, tá? Que é a comunicação, né? Que tem prejuízo na comunicação, na socialização e os movimentos estereotipados, essas 3 tríades é o que o médico pega pelo novo manual para laudar. Só que esses traços, tá? Ou pode ser chamado até sintomas, tem um problema muito sério, porque tem autista que não tem nenhum desses 3 e é autista. Tá? Porque tem outros. Eu já mapeei mais de 150 tipos de traços, tá, que o autista tem. Eu vejo que o senhor tem uma experiência muito grande no que o senhor está falando sobre o autismo, mas eu já deparei com algumas situações, né, dentro da igreja, todos sabem que eu sou pastor, e às vezes observar na vida de uma criança alguns comportamentos e às vezes a gente querer conversar com a mãe, com o pai, para que eles procurem uns profissionais qualificados, né, para poder dar o diagnóstico ou não. E já deparei com muitos pais e mães que quando a gente fala, quando a gente conversa, eles fogem do assunto um pouco, eles não querem, né, entender mesmo que às vezes os filhos estão precisando passar por esse diagnóstico. O que você tem a dizer para esse pai, para essa mãe que está nos assistindo, né? O que você pode aconselhar sobre isso? Então, na verdade, o que é que acontece? Eu vou contar um fato que aconteceu no UPA, tá? Eu estava sentado aguardando uma pessoa ser atendida
e logo chegou uma mamãe, tá? Uma criança de 7 anos. Essa criança já estava lançando alguns traços muito evidentes para mim. Ele estava andando na ponta dos dedos, né, com os pés, na ponta dos pés. E ele estava fazendo movimentos estereotipados e estava também utilizando, tá, a ecolalia, ou seja, a repetição das palavras. Tá? Ou seja, ele não conversava natural, normal. Ele só repetia o que falava. É igual um papagaio. Sim. Tá? Então, ali tinha todos os traços para receber imediatamente um laudo. Mas só que eu, quando expliquei para a mamãe começou a chorar comigo e dizer que o marido, se tocar no assunto, o marido batia nela. Meu Deus, tá? Como é que estão Ou as seja, coisas, e todas as vezes que a mãe tocava nesse assunto, ele dizia: meu filho é normal, nunca mais fale que meu filho é autista. Então, nesses casos, é um caso muito difícil. A gente chama de negação, tá? Isso está dentro da área da psicanálise, né, a negação. E a negação é um mecanismo de defesa. Então, a pessoa pode virar para uma pessoa como essa, falar 1000 vezes com ela, não vai adiantar. Ou seja, ele tem que ser tratado psicologicamente para ser desbloqueado do mecanismo de defesa, que foi criado pela própria mente dele, junto com a permissão dele, claro. E ele está completamente cego. Ele precisa ser desbloqueado para entender. Tá? Claro que em um curso ou em uma palestra, se esse indivíduo estiver presente, ele poderia ser desbloqueado. Então tem que ser feito um tratamento com a família em si. Não só no mês de abril, Isso. mas em outros meses, conscientizando, né? Promovendo palestras dentro da prefeitura, do estado, né? Dos órgãos federais, nas escolas municipais, estaduais. E fica a dica aí para você, pastor, né, como eu também sou pastor, que a gente possa fazer isso mais dentro das nossas igrejas, porque quanto mais nós identificarmos o mais rápido possível, nós poderemos melhorar, né, a vida dessas pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia cobrar um pouco mais, né, dos nossos governantes, tanto municipais como estadual, mais investimento nesses meses, fora o mês de abril, para que pudéssemos passar isso para mais pessoas, não é isso que você acha? Isso. Inclusive, exemplo, vamos falar de escola, né? Escola na inclusão. Então, quando chega na escola, nós, né? Eu vou falar do meu trabalho com a escola. Eu dou aula para as professoras, diretoras, supervisoras e todos os funcionários da escola. E em seguida, os alunos todos. E depois, os pais dos alunos. Isso é verdadeira inclusão. Porque se a gente chega e orienta só o professor, tá? E não orienta funcionário, não adianta. Isso não é inclusão. Se a gente orienta professor e funcionário e não orienta o aluno que vai estar ali ao lado de um autista, não é inclusão. E se esquecer dos pais, também não é inclusão. É um pouco parecido com a igreja. A igreja precisa de preparar os obreiros, os pastores e todo o corpo da igreja. E isso é inclusão. Então, fica uma dica, então, para que a gente possa criar projetos de leis, né, que possa ser usado essa conscientização dentro das escolas. Isso. E possa colocar pessoas qualificadas dentro dessas escolas para treinar, porque é uma realidade, como o senhor falou, o número de autismo tem crescido muito e nós precisamos nos preparar para isso, para atender essa população, né, que tem crescido. Então, o que o senhor acha de a gente criarmos projetos de leis que passa a ser obrigatório dentro das escolas municipais, estaduais, para que possa ser aplicado esse ensino, né? Ter pessoas em cada escola, ter pessoas preparadas para poder atender e treinar pessoas para isso. O que o senhor acha dessa ideia? Com certeza, porque eu acho o seguinte, se é funcionário público, tá, o funcionário público ele deveria ser capacitado, seja ele qual for, tá, desde um porteiro, desde um vigilante, desde uma merendeira, né, todo Nós vamos parar agora para o terceiro bloco e daqui a pouquinho nós voltamos dando continuidade à entrevista com o nosso professor Cid Clay. Mulher
Iguaçuana, eu venho te fazer um convite. Vamos todas juntos na marcha A Viva para Jesus, dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, em frente à Praça da Prefeitura. Vamos, mulherada, mostrar a força da mulher iguaçuana. Espero você. Olá, galera. Estamos de volta no terceiro bloco do podcast do Boa. E dando continuidade aqui com o nosso professor Sid Clay, nós estávamos falando como fazer isso dentro das escolas, o que nós podemos fazer para poder ajudar essa população. O que o senhor me diz, dando continuidade ao que o senhor vinha falando no segundo bloco? Aí, na verdade, vamos lá. Nas escolas, né, tem uma dificuldade muito grande. Tem uma causa que acontece muito nas escolas, que é bom, tá, o senhor que é um pré-candidato, né, para saber sobre isso. Tem crianças que ela entra em crise, tá? Os autistas têm essa facilidade assim, muito grande de entrar em crise, tá? E essas crises, ela acontece porque não existe inclusão nas escolas. Muitas escolas não têm inclusão. Aí o aluno que estuda com os autistas, eles não sabem o que incomoda eles, o que atrapalha eles, aí automaticamente eles entram em crise. Aí é a hora, tá, do grupo de suporte e a mediadora retirar essa criança da sala, levar para uma sala especial, que já existe nas escolas, tá, e ter o lugar da calma, que não tem. E esse lugar da calma é criado por um especialista. Então aí falta as leis, né, municipais, um vereador que faça uma lei para que todas as escolas venham a ter, tá, esse lugar da calma. Aí o aluno, ele se acalma com 30 minutos a 35 e retorna para a sala de aula. Só que na realidade não acontece isso. Na realidade, quando uma criança entra em crise, o que é que acontece? A mediadora, ou o grupo de suporte, ou a diretora, ou o adjunto, ou a supervisora, eles ligam para os pais para levar para casa. Para levar para casa, ou para o SAMU. Porque o garoto entra em crise, pode bater em todo mundo, quebrar tudo e chamam o SAMU. Aí, na verdade, isso não é inclusão. Porque isso aí não é inclusão, porque eles não foram treinados e preparados, né, para lidar com esse tipo de situação. Então, nós precisamos criar projetos de leis para que essas pessoas tenham esse preparo, essa capacitação, para que possa ter esse espaço dentro das escolas municipais, para que essas crianças elas sejam retiradas ali e para aquele espaço onde eles ali vão se acalmar, vamos ter retornar para a sala. Uma orientação, depois retornar para a sala. E eu acho até interessante que nesse momento que eles são retirados da sala, que também tenha um profissional lá que possa orientar aquelas pessoas, né, o que ocorreu, a situação, para que eles também estejam preparados para lidar com isso. Então fica a dica para vocês, como pré-candidato a vereador de Nova Iguaçu, eu vou investir muito nessa bandeira do autismo, porque hoje nós vemos que é uma realidade, que faz parte de uma sociedade, que nós precisamos nos preparar, né? Não só nas escolas, mas como em várias outras repartições, né, públicas, para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Eu até anotei aqui que nós temos um centro de referência para autismo ali em Nova Iguaçu, no bairro Jardim Tropical. E nós temos também um centro estadual de diagnóstico das pessoas com o aspecto do autismo, mas lá na Gávea. Nós precisamos trazer isso para a Baixada Fluminense e quem sabe para Nova Iguaçu, que é a nossa cidade, o nosso município. Então, para isso a gente precisa de investimento. Precisa que a gente fale com o executivo para que possa olhar para essas situações e investir mais nessa situação, porque eu acho que um centro só dentro de um município tão grande como Nova Iguaçu é pouco. Nós precisamos hoje um no 3º distrito, nós precisamos um lá na Estrada de Madureira, lá pelo 32, Jardim Paraíso, como precisamos lá em Ausch, Miguel Couto, né, sua terra ali. Então, eu
quero dizer que a gente precisa, né, conscientizar, né, o nosso executivo, aqueles que fazem, para que possa fazer esses investimentos. Né? Então, assim, se eu tenho mais alguma dica que a gente possa passar. Assim, eu queria orientar a questão da sensibilidade da professora, dos diretores, que a pessoa que está levando o autista, tá, pode ser um autista. Por muitas vezes, a mamãe ou o papai entra em crise só de levar a criança para a escola. Então, tem que ser feito mesmo, de verdade, uma inclusão completa nas escolas, para as professoras, funcionários e, inclusive, os pais também. Porque se os pais são orientados, tá, automaticamente já ia ser muito bom, ia haver uma inclusão de verdade. Agora, eu deixo aí né, para o pastor Boaventura criar, tá, uma lei para que houvesse, tá, de alguma forma, um curso que preparasse os próprios pais para fazer as intervenções dos próprios filhos. Aí ia desafogar o sistema também, porque é muito difícil falar isso, mas exemplo, vai uma mãe procurar uma fonoaudióloga num serviço público, tá? Ela vai conseguir no máximo uma vez por mês e às vezes demora 1 mês e meio, enquanto uma criança que tem o espectro autista, ela, né, vamos supor que ela seja não verbal, ela precisaria de 2 vezes na semana, tá, dessa terapia. Então fica difícil. Imagina, uma criança que precisa de 2 consultas, ela, no serviço público que nós temos, ela recebe só uma consulta e às vezes demora 1 mês e meio. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para essas situações, porque eu sei que a gente vai deparar com muitas demandas dentro do município, mas esse é um caso que a gente tem que dar maior importância, né, porque hoje faz parte dessa sociedade e a gente tem a obrigação de promover uma vida melhor para essas pessoas, né, através da acessibilidade, da inclusão. Então é um caso a ser tratado com carinho, examinado, para que a gente possa, né, mais para frente, estar aqui falando, muita coisa mudou. Verdade. Quero agradecer aqui o professor Sid Clay, né, por essa participação especial aqui e dar as palavras final, o senhor falar suas considerações, passar suas redes sociais, né, e eu sei até que o senhor atende, né, o senhor tem consulta, né, para essas pessoas, então dê as suas considerações finais, fala um pouquinho. Então, eu queria agradecer, né, ao pastor Boaventura por essa oportunidade, né, de abrir esse espaço, tá? Eu deixo aí, né, os nossos contatos, tá? O nosso Instagram é professor Sid Clay com S, D mudo e I no final, tá? E o meu contato é 21 992 33 6102. Estou aberto aí tanto para fazer teste, né, e avaliação, tá? Eu faço também visita nos lares, porque tem situação que é muito difícil só fazendo visita nos lares, e dá para ser resolvido, tá? A questão familiar, porque tem muita família que tem dúvida, não sabe o que fazer e tal, então aí pode estar nos ligando, tá? E agendando, tá? Um dia conosco. Então eu gostaria de agradecer e lembrar também, né, o pastor Boaventura, que não é só o espectro do autismo, mas nós temos aí uma variedade de doenças que foram esquecidas e abafadas pelo autismo, que isso não pode acontecer. É verdade. Tá? Como síndrome de Down, esquizofrenias e outras doenças especiais. Então, para que toda causa que aconteça, seja ela qual for, tá, que os nossos políticos venham estar bastante atentos. Eu acredito que o pastor Boaventura, que tem uma sensibilidade, tá, com todos esses problemas, que ele possa também criar leis que venham favorecer a todos. Obrigado, pastor. É isso aí, nós estamos indo para o final. Quero dizer para você que na próxima semana nós temos o 3º episódio. Deus abençoe a todos. Fique ligado no podcast do Boaventura. Paz seja com todos.